investimentos, tá? Então, primeiro passo, determinar para que é esse investimento. Ou seja, assim, quando você vai investir no fundo de investimento, o que a gente já viu e já viu das outras aulas que podem impactar? A questão de valores, né, o valor mínimo para investir, a questão de liquidez, de não ter liquidez, a cotização e tudo mais, e principalmente para que é esse fundo? Então, eu tenho tipos de fundos de renda fixa, de renda variável, multimercados, então uns são mais arrojados, uns são mais expostos, outros são mais conservadores. Tudo isso vai determinar, vai ser determinado através do porquê que você está investindo. Se é para algo que pode ser muito para longo prazo, você pode arriscar um pouquinho mais. Você pode colocar no multimercado, num fundo de investimento de ações, ao passo que se é para algo que é de um curto prazo mais, que já tem data e tudo mais, você tem que ter um planejamento certo e pode ser que um fundo de renda fixa faça mais sentido para vocês, tá? Então, determinar para o que é esse fundo é muito importante. Determinar o valor a ser investido, né? Então tem a aplicação inicial, tem também o saldo mínimo para investimentos. Então, fundos de investimentos, às vezes, não é só a questão do aplicação inicial, mas você deve deixar um valor mínimo para que você seja ainda o cotista desse fundo. Então, às vezes, você faz um resgate parcial, mas se não for o mínimo, você não pode deixar esse dinheiro. Então, fundo de investimento não é o tipo de dinheiro que você fica fazendo movimentações financeiras a todo momento, tá? São movimentações mais devagar, do momento que você pede até o momento de resgate tem um tempo. Então, são movimentações financeiras mais devagar, tem que ser feito com muito planejamento, tem que ter uma regra clara do porquê que você está fazendo esse investimento, tá? Solicitar a lâmina, lembra desse ponto aqui, tá, pessoal? Ó, esse daqui é uma chave, ó. Só de você falar isso daqui, você já vai estar na frente de muitas pessoas. Solicitar a lâmina de investimentos para o seu assessor, gerente ou local de investimento. Na real, quando você está pesquisando sobre fundos de investimentos, na própria corretora já existe as lâminas lá, você pode analisar por lá. Mas quando você pede para o assessor, que é normalmente o assessor ou o gerente que fica oferecendo fundos, você já cria um relacionamento mais robusto, mais premium com esse assessor ou gerente. Ele já vai saber que você tem um conhecimento a mais, que não pode ficar oferecendo qualquer coisa, tá bom? Analisar a lâmina versus o valor disponível. Então, tem todos aqueles pontos de taxas, taxa de performance, o valor mínimo, a performance do investimento, o tipo de investimento. Então, você tem que analisar isso tudo versus o valor que você tem disponível para investir nesse fundo. E, por fim, fazer a aplicação no fundo investido, se fizer sentido para você, e acompanhar o desempenho desse fundo, se ele está entregando acima do benchmark. Então, o benchmark é aquele do CDI, por exemplo. Né, que é o 100% da Selic, que pode ser é igual você colocar num tesouro Selic. Então, assim, o acompanhamento é super importante, não é de largar você colocar o seu dinheiro e largar lá para alguém tomar conta, mas você ir acompanhando para ver se faz sentido vocês continuarem sendo cotistas deste fundo. Outro ponto é isso também, você compra cotas de fundo, então você é um cotista de fundo. Você tem participações, né, pequenas participações neste fundo. Então, muito importante vocês entenderem se faz sentido continuar sendo cotista desses fundos, tá? E cuidar, não delargar. É o patrimônio de vocês, é a construção do patrimônio de vocês, então é de extrema importância que vocês continuem acompanhando, faz o inventário financeiro todo mês e tudo mais. Ou, se vocês depois de viram tudo isso, entendi legal o que é o fundo de investimentos, mas eu vi que não é para mim. Perfeito, isso já serviu. Por quê? Sempre quando eu te oferecerem, você já vai tirar da sua lista. Não é para mim, eu prefiro investir diretamente em ações, tá bom? Então, assim, conhecimento é poder. É importantíssimo, mesmo que vocês não saibam o que é o ativo, vocês entenderem como que ele funciona e tudo mais, porque sempre vocês vão ter, de alguma forma, influência ou acesso a eles. Eles podem te influenciar em outros aspectos, não diretamente para você investir no fundo, mas o posicionamento
funcionamento de vários outros fundos, como que o que você ouve falar. Então, a partir do momento que você conhece já como que funciona, isso te ajuda muito, tá, gente?